Então, no nosso telão, tema desta manhã, princípios bíblicos para prosperar. Princípios bíblicos. Se são princípios, você sabe, são fundamentos, são as principais coisas, né? São propósitos, determinações bíblicas, ou seja, de Deus. O que nós vamos falar aqui são lições de Deus, são regras de Deus, são princípios de Deus, são desígnios de Deus, né? Para prosperar. Então, eu começo aqui com uma pergunta muito simples. Fora dos princípios de Deus, alguém pode verdadeiramente prosperar? Não. Não. Seguindo os nossos próprios princípios, os nossos próprios conceitos, as nossas próprias filosofias, os nossos próprios estudos, nós podemos prosperar? Não. A gente pode ter algum sucesso temporário, mas garantias de ter sempre em tudo ampla suficiência? Só Deus pode respaldar essa palavra. Quando? Quando nós aplicamos os princípios bíblicos, os princípios divinos para a nossa vida financeira. Está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 18. Está escrito assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque, Jacó, como hoje se vê. Eles já estavam vendo o resultado da aliança de prosperidade. E você, eu profetizo em nome de Jesus, que também verá o resultado dessa aliança de prosperidade manifestada na sua vida, porque Ele, Jesus, o nosso Deus, quem nos dá força para adquirirmos riquezas. Esta é a vontade do Senhor. Ore comigo agora. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, especialmente, Pai, nesta série sobre finanças, sobre prosperidade, Pai. Ó Deus, existem muitos livros, Pai, no mercado, nas livrarias, nas bibliotecas, que falam sobre finanças, Jesus, sobre prosperidade material. Mas nós, Jesus, temos o livro dos livros, o livro por excelência, Jesus. Nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos a Tua palavra, a palavra que saiu da Tua boca, do Teu coração, Jesus. E é nessa palavra que nós vamos nos estribar, não nos nossos próprios pensamentos, nossos próprios sentimentos, nas coisas deste mundo que não nos garantem absolutamente nada. Pelo contrário, às vezes nos levam para grandes derrotas. Nós queremos nos estribar em Ti, na Tua palavra, nos Teus princípios, Jesus, para que haja a verdadeira prosperidade. Assim eu oro com fé, para que essa palavra caia em coração de terra boa, que é o coração de eleitos, e produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Que todos que estão aqui pela internet, crendo, vejam a Tua glória na vida financeira. Assim eu oro em o nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Muito obrigada, meu diácono Tiago. Amados do Senhor, ovelhas preciosas de Jesus, compradas a preço de sangue, rebanho daquele que é, que era e que há de vir, aquele que resgatou a sua vida, a minha vida, o seu povo das mãos do diabo, que comprou, pagou resgate, nos tirou do mercado de escravos e nos tornou pessoas livres. Aquele que aqui está para nos ensinar a viver com liberdade financeira, com liberdade na nossa vida, que envolve dinheiro, que envolve a renda, a nossa vida profissional, aquilo que envolve as nossas necessidades humanas, materiais. Ele está aqui e Ele é o mestre, e é com Ele que nós vamos aprender. Diga amém por isso. Por que o ensino sobre finanças é tão importante e oportuno? Por quê, irmãos? Por que é tão importante nós falarmos sobre isso? Bom, porque nós temos visto, primeiro, como é que a economia mundial está instável, não é?
Nós podemos ter aí movimentos no Brasil, podemos ver muitas coisas parecendo que estão indo, né, para os trilhos, e amém, nós temos esperança, nós temos boas expectativas, mas nós não podemos nos iludir, porque a Bíblia diz que os dias finais serão dias difíceis, dias conflitantes, que os tempos são árduos no original grego, né? E nós temos que entender que há, né, para esse final de tempos, muita turbulência em todas as áreas, na área moral, na área, enfim, familiar, mas também na área financeira. E nós vemos, né, à volta do mundo, uma economia muito instável, muito cheia de altos e baixos, né? Nós vemos aí algumas alianças, nós vemos aí alguns mandos e desmandos de grandes potências, de grandes nações. Nós vemos aí uma relação estranha com China. Nós vemos Estados Unidos, ora, parece que está de um lado. Enfim, isso tudo é muito instável. Nós estamos aqui, todos nós, humanamente falando, sujeitos a essa vida, né, na Terra. Nós ouvimos falar de guerras. Nós ouvimos falar de rumores de guerras que estão aí para se instaurar. Existem tufões, existem tornados, existem ciclones, né? Recentemente aí, a gente viu nossos irmãos, essa semana da África, lá de Moçambique, nossa igreja Cristo Vive em Moçambique, o pastor João Arnança mandou um WhatsApp para o Bispo Rai, para mim, pedindo as orações da igreja, porque um ciclone está passando ali naquela região, e ele mandou as fotos. Tudo devastado, amados, tudo devastado, tudo coberto por água, as casas, né, todas imersas, as árvores arrancadas do chão, um prejuízo muito grande, já num lugar que tem muitas necessidades materiais também. Então, a gente vê mais perto de nós, rompimento de barreiras, como se não bastasse uma catástrofe, né, recente, o ano passado ou retrasado, né? Em Mariana, nós tivemos agora outra tragédia muito grande. Então, isso tudo vai gerando o quê? Uma instabilidade muito grande. Nós vemos cidades inteiras arrasadas. Não precisamos ir muito longe. A semana passada nós tivemos uma chuva aqui em São Paulo e na Grande São Paulo, e nós vemos as cidades do ABC inundadas completamente, né? Um rio que corta a nossa cidade transbordou, acabou com muitas casas. Nós vimos, né, fotos, irmãos da igreja que filmaram isso dos seus apartamentos, que estavam, graças a Deus, a salvos, mas viram suas ruas com os móveis dos vizinhos boiando, gente desesperada. Enfim, nós vemos tudo isso, e isso vai gerando, né, certas expectativas, às vezes, para o caos. Vai gerando uma instabilidade também emocional, né? A gente começa a pensar na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Talvez muitas pessoas perguntem, né, nessa hora, por que motivo as nações estão vivendo assim? Por que motivo o Brasil está vivendo assim? E já não é de agora, né? A gente já vem acompanhando isso há muitas décadas. E nós encontramos uma resposta bem crua, mas pesada, né? Mas é a resposta para tudo isso. Em Deuteronômio 28, eu vou ler 2 versículos, o 15 e o 20. Diz assim, ó: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, se não deres ouvidos, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então, qual é a consequência de não ouvir Deus? Então virão todas estas maldições, e aqui, amados, nós podemos chamar esses estouros de barragens, essas doenças que aparecem, esses ciclones devastando países da África, são maldições. Virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Diz o versículo 20, olha só: o Senhor mandará sobre ti a maldição. Tem gente que diz, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque é muito fácil, e o meio evangélico adora o diabo. É triste o que eu estou falando, mas adora o diabo. No sentido de o diabo ocupar um espaço dentro dos cultos muito grande.
Primeiro, porque ele se manifesta, ele tem espaço para se manifestar, né, para fazer show. Segundo, porque tudo que acontece é o diabo, de mal. E aqui nós não estamos vendo nada de diabo. Nós estamos vendo, o Senhor mandará sobre ti a maldição. Esses versículos ninguém quer pregar, ninguém quer falar. Por quê? Porque as pessoas não dão soberania a Deus. Deus é soberano. Ah, mas Deus não podia. Amado, a hora que você diz Deus é soberano, você está dizendo que Deus podia, pode, poderá e fez o que Ele quiser, quando Ele quiser, com quem Ele quiser. Então, o Senhor mandará sobre ti a maldição. Esse sobre ti é quem? Aquele do versículo anterior lá, que não dá ouvidos à voz do Senhor, que não está nem aí com Deus. Mandará sobre ti a maldição, a confusão. Como é que estão as sociedades? Confusas. A confusão e a ameaça. Ameaça, todo mundo se sente ameaçado de alguma forma. Em tudo quanto empreenderes, meu Deus, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me... Qual é a maldade dessas obras? Me abandonaste. Então você está percebendo o contexto, ok? Então, as nações viraram as costas para Deus. E isso é que trouxe maldição sobre elas. É muito interessante quando as pessoas dizem assim, olha só um ciclone devastando lá países da África, olha aí as barragens, olha aí não sei o que, né? Olha a vale, olha, onde é que está Deus? Deus está no lugar dele. E Deus está onde as pessoas o colocam na sua vida. É que em muitas vidas, não é que Deus está em último lugar, Deus nem está nas vidas. E depois as pessoas querem culpar Deus por algo que Deus não tem a mínima participação. Amados, ouçam, Deus, diz lá no livro de Tiago, é o autor, 1,17, Deus é o autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Ele é o Pai das luzes, dele desce só o que é bom. Ele não é o autor da desgraça, ele não é o autor do caos. Quando Deus viu a terra vazia e sem forma, caótica, ele disse, haja luz, e houve luz. Quando a nossa vida estava nas trevas e caótica, o Senhor foi nos buscar e nos tirou da escuridão e nos trouxe para a luz. Ele nos colocou no seu reino, um reino de amor, de alegria, de paz, de perdão. Deus é bom. Deus é bom. Não venham com essas perguntas, por que nasce criança aleijada, por que não sei quem morre, por que não... Amados, a terra é caótica, o mundo, esta terra, jaz no maligno. Então, amados, nós temos que entender que a ausência de Deus é que produz toda a maldição, que traz a manifestação do caos e da desgraça. Então, as nações viraram as costas para Deus, isso trouxe maldição sobre elas. Grande parte da humanidade hoje vive como cauda. Não é cauda com L, cauda de caramelo. É cauda rabo. Grande parte vive como cauda. Vive pedindo emprestado, vive debaixo de um espírito de maldição, de miséria, de pobreza, de escassez, de roubo, de violência, de barganha, de tomar lá da cá, de puxar tapete. Deuteronômio 28, 15, vamos voltar lá. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, quer dizer que Deus tem ordens. Quando eu falo de princípios, parece uma palavra mais bonita, né? São os princípios de Deus. São os princípios. Mas são ordens. Princípios são ordens de Deus. Porque se Deus estabeleceu aquilo, aquilo tem que ser cumprido. Aquilo tem que ser obedecido. Então, se isso não acontece, né, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Então, o fato de as pessoas não darem ouvidos à voz de Deus, as leva à destruição. E aí entra destruição de todo tipo, incluindo destruição financeira. Então, amado do Senhor, minha amada, é necessário dar ouvidos ao que Deus diz. Vou repetir, é necessário dar ouvidos ao que Deus diz. Se você não quer que o mal, o caos se instale na sua vida,
Porque o que nós vemos hoje são crentes de Bíblia na mão, pessoas que um dia receberam Jesus como Senhor e Salvador, vão sim morar no céu, mas aqui nesta terra estão sendo cauda, estão de rastros, estão com caos, com situações caóticas nos seus casamentos, nas suas finanças, nos seus relacionamentos interpessoais, na sua vida profissional, no seu próprio ministério. Então é necessário dar ouvidos ao que Deus diz. E nesta série especial sobre finanças, sobre prosperidade, nós precisamos igualmente dar ouvidos a Deus. Então, hoje eu vou lhe mostrar, da parte do Senhor, logicamente, né, alguns princípios bíblicos, regras bíblicas, ordens de Deus, determinações de Deus, chamem como quiser, desígnios de Deus, propósitos de Deus, que protegem o dinheiro e protegem os bens conquistados, os bens adquiridos, princípios que fazem as pessoas prosperarem, expandirem e crescerem. Isso interessa para você e para sua casa? Às vezes as pessoas pagam cursos aí, fora, com coachings. Eu não tenho nada contra eles não, tá? Mas as pessoas pagam, cristãos. Começa aí com 1.800, 1.900, 2.000, 2.300, 5.000 reais, 10.000 reais. É válido, é. Mas às vezes nós estamos aqui com a Bíblia aberta e todos esses coachings maravilhosos, são maravilhosos porque eles pegaram princípios de Deus, eles pegaram regras bíblicas e eles estão dando uma roupagem, uma linguagem atualizada, usando tecnologia para passar aquilo, amado, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Só que as pessoas vêm a esta igreja, ou algumas igrejas sérias que existem, e porque não pagam nada, às vezes não valorizam a palavra de Deus que está sendo exposta do altar. Por quê? Porque o que se paga é mais valoroso. Qual é essa cultura? Qual é essa mentalidade que se adquiriu, especialmente no nosso país, que as coisas que se pagam, as coisas mais caras, elas são mais importantes e elas têm mais valor? Essa palavra que nós pregamos, especialmente no nosso ministério, se fosse para cobrar, amados, não teria preço. Por isso que é de graça. Porque é a graça do Senhor, é o coração de Deus dado ao seu povo. É o amor de Deus manifestado. Então a questão é, nós vamos a alguns lugares maravilhosos. Eu já fui a alguns também, já fiz várias imersões, tenho feito isso. Só que eu tenho o filtro da graça de Deus. Então as pessoas, eu posso ir? Eu olho e digo às vezes, não sei. Se eu fosse você, eu não ia, porque vai confundir sua cabeça. Precisa ter muito conhecimento bíblico para estar num desses lugares, desses cursos, dessas imersões, ok? Eu tenho feito alguns, eu e a Bispa Natália fizemos recentemente ficamos fora de São Paulo um tempo. O que eu quero dizer com isso? A gente pagou caro, comprei um material, paguei 5.000 reais, maravilhoso. Cada vez que eu olho, assisto aquelas aulas, compartilho com a minha família, está tudo na Bíblia. Muitos daqueles princípios e daquelas aulas já foram séries de mensagens aqui, sobre família, sobre finanças, sobre vida profissional, etc, etc, etc. Então é muito estranho quando as pessoas dizem, nossa, olha isso, olha aquilo. Realmente, olha isso, olha aquilo. Só que faz 25 anos que nós estamos falando isso, com a revelação da graça de Deus. Então, amados, nós precisamos vir para a casa do Senhor com essa abertura de que Deus tem mais do que qualquer homem possa nos dar. Deus tem um Espírito que conhece a nossa real situação. Então, se você é capaz de aproveitar que um bom profissional de uma área, de tecnologia, ou enfim, que tenha especificações, e eu estive com a Renata com a Bispa Renata, fizemos um curso de 1 semana, com uma terapeuta, uma psicóloga. Bispa, você foi ouvir uma psicóloga? Eu fui ouvir uma psicóloga, que é pastora, que estudou nos Estados Unidos, é pós-graduada no Canadá, é outra história. Que tem, né, olhos iluminados, que faz um trabalho diferenciado aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor Público. Então nós temos que nos abrir, nós temos que conferir coisas espirituais com espirituais. Amém? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu citei algumas coisas aqui, eu só estou dando uma explicação que nós não somos contra
Nada que faça você crescer, que você aprimorar o seu conhecimento, né? Abrir sua mente, abrir sua cabeça. Agora nós temos a graça. Nós temos a graça. E a graça é maior que tudo isso. A graça é maior que a vida. Ok? Então, se você está interessado em prosperar, expandir e crescer, você está aqui no lugar certo, no culto certo e na hora certa. E quanto você pagou por isso? Sabe por quê? Porque Jesus na cruz pagou para que você estivesse aqui hoje. Ele já pagou todo o alto preço, porque nós não teríamos como pagar para receber o que nós estamos recebendo. Amém? Então, se prepare aí que eu vou, antes de dar os princípios de hoje, eu vou lhe dar algumas estatísticas. Quem gosta de estatística? Quem gosta, João? Quem gosta, John, de estatística? Então, vamos a algumas estatísticas, sim, bem básicas, tá? Mas é importante. Vamos lá, primeira. Jesus deixou 38 parábolas na Bíblia Sagrada. 16 delas ensinam como tratar o assunto do dinheiro e dos bens. Veja só. Quase 50% das parábolas são sobre dinheiro e bens materiais. Você já tinha se dado conta disso? Agora, quando você ler as parábolas, você vai identificar quais delas estão focando dinheiro, estão focando bens materiais. Segunda estatística, quero lhe mostrar hoje. O Novo Testamento trata mais de dinheiro do que trata dos temas céu e inferno juntos. Sabia disso? Não acredito. Acredite. Vá lá conferir. Só o Novo Testamento. Mais de dinheiro do que céu e inferno juntos. Terceira estatística. São só 4. Vamos lá. O Novo Testamento traz 5 vezes mais assuntos sobre dinheiro do que sobre oração. 5 vezes mais sobre dinheiro do que oração. Quem acha oração importante aqui? E é. E dinheiro? Estão percebendo? Tem que... Cadê o pessoal do retiro? Vamos ensinar para a igreja. O que é isso? O que é isso? Reprogramar a mente. Tal do mindset. Na igreja que se faz isso. Com a palavra de Deus é que se reprograma a mente. Então, dinheiro, não pode tratar desse assunto na igreja. Bom, mas Jesus tratou, permitiu Deus que o Novo Testamento falasse 5 vezes mais de dinheiro do que sobre oração. E Jesus dá muita importância à oração. Ele diz, orai, Paulo diz, orai sem cessar. Então, presta atenção que dinheiro é importante para Deus. E se é importante para Deus, deve ser importante para mim e para você também. Amém? E a quarta estatística de hoje, quarto dado, é esse. Na Bíblia, 500 versículos falam sobre oração e fé. E 2.000 versículos tratam sobre dinheiro e posses. Uau! 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 Não posso ir numa igreja que fale de dinheiro. Ok. Vai lá para de demônio, então. Depende como se fala em dinheiro. Não é verdade? Então nós estamos aqui mostrando assim, tem alguma coisa aqui que nós precisamos nos atentar. São estatísticas, você encontra isso na Bíblia, pode contar, mas você pode ir na internet pesquisar isso. Então, ora, presta atenção. Se as questões financeiras têm esse peso e essa importância na Bíblia, é porque Deus sabe que nesse aspecto, né, pode estar a nossa vitória ou a nossa derrota. É porque isso é muito importante de ser conhecido por nós, povo do Senhor. Porque se o Senhor deixou tanto ensino sobre isso, é porque nós precisamos desse ensino para que essa área da nossa vida tenha vitória. Quem quer, diga amém. Então, agora eu vou lhe passar alguns princípios, tá bem? Princípios são regras, são ordens, são determinações, são desígnios de Deus e que movem o mundo espiritual e o mundo físico. Deus assim determinou. Princípio número 1. Ter controle sobre o dinheiro. Diga, ter controle sobre o dinheiro. Olha, mas quem está com o cheque especial, está no cheque especial, que está com um cartão de crédito estourado, fale mais vezes isso. Ter controle sobre o dinheiro. Nossa, todos vocês estão estourados. Vamos lá. Ter controle sobre o dinheiro. Quem tem dívidas, fale. Ter controle sobre o dinheiro. Ter controle sobre o dinheiro.
Ter controle sobre o dinheiro. Bispa, por que que isso é importante? Ou você controla e tem domínio sobre o seu dinheiro, ou o seu dinheiro lhe controlará e terá domínio sobre a sua vida. E é isso que tem acontecido em muitas vidas, em muitas famílias, né? Portanto, amados, é necessário sabermos controlar o nosso dinheiro. Nós temos que ter rédeas, o nosso dinheiro tem que ter rédeas. Nós controlamos o nosso dinheiro, ok? É necessário dominar o dinheiro, administrar o dinheiro, porque senão o dinheiro vai ser motivo de grandes problemas. Quem já teve aqui grandes problemas por causa de dinheiro? E por que nós tivemos problemas? Porque em algum momento da nossa vida, ele nos controlou, ele nos dominou. Ele ditou as regras. E nós fomos controlados e dominados por ele. Ok? Ou por coisas que envolvem, logicamente, a aplicação do nosso dinheiro. Olha o que diz Deuteronômio 28, 18. Vamos lá, de novo. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. O que é isso? Isso está dentro daquele contexto de quem não dá ouvidos para o Senhor. Lembra? Estas maldições vão te acompanhar e vão te alcançar. Esta daqui é uma delas. Por que eu estou pondo essa? Porque fala, tem um problema dentro da casa, dentro da descendência. Olha só, o fruto da terra, isso aí, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, é a vida profissional. Aqui tipificada pela agricultura, né? Que era a subsistência desse povo, dessa época. Então, assim, se nós não dermos ouvidos, se nós não aprendemos a controlar o nosso dinheiro, nós vamos ter problemas na nossa vida profissional, nós vamos ter problemas com o resultado, com a nossa renda, com o dinheiro que chega às nossas mãos. Quando você trabalha 30 dias e tem o teu rendimento, seja o teu prolabore, seja lá o teu salário, enfim, a tua pensão, tua aposentadoria, o que é aquilo? Aquilo é vida. Você gastou 30 dias e recebeu em espécie. Ou, enfim, está depositado lá. Aquilo é a tua vida. Ou você administra, controla, sabe? Domina o dinheiro, ou isso vai dominar você. E se o dinheiro dominar a gente, imagina, mano, o dinheiro dominando uma pessoa. Vai ser devastador. Vai ser um problema muito grande. O povo de Deus tem o chamado para adquirir riquezas. Amém? Por isso Deus dá força, Deus dá ideias, Deus dá percepções, Deus dá insights, Deus dá luz, Deus dá capacidade, Deus dá suficiência, Deus dá oportunidades. Por quê? Porque Ele quer que você adquira riquezas. Deus quer que você adquira riquezas. Deus quer. Você pode colocar, quem está, por favor, lá na técnica para mim, o Deuteronômio 8:18, que eu abri com ele, acho que foi o primeiro versículo. Isso. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza. O que o Senhor está falando? Amado, nós somos um povo criado e formado por Deus para adquirir riquezas. Eu não acho. Então você não é povo de Deus. Porque Ele diz, Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança. Eu expliquei aqui quinta-feira. Ele fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Nós entramos nessa aliança por fé em Cristo Jesus. E Ele diz que nessa aliança, essa aliança é confirmada. A aliança que Deus fez com Abraão é confirmada na minha e na sua vida quando nós adquirimos riquezas. Quando você adquire um bem, quando você adquire uma riqueza, sabe o que está sendo confirmada? A aliança que Deus fez lá atrás com Abraão e que você, por fé, tem direito a ela. Então, é para ficar rico? É. Está no DNA do povo de Deus. É que a mentalidade é de pobreza, de miséria. É de, sabe, escassez, de uma falsa humildade que não existe na Bíblia Sagrada. Vamos lá para Deuteronômio 8:1. Diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Cuidareis de cumprir. São princípios. Para que vivais, olha que lindo, e vos multipliqueis, e entreis,
e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Então, tudo que Deus promete, sejam as promessas que forem, tem uma premissa: cuidar de cumprir os mandamentos. Então, se Deus estabeleceu princípios para as finanças, cuide de cumprir, porque o resto já está implicado nas consequências de você obedecer a palavra de Deus. Diga que você recebe esta palavra. Então, aqui está a diferença. Porque há pessoas que não dão ouvidos, e aí elas se complicam, e elas vivem pedindo emprestado, vivem passando vergonha. Por quê? Porque a maldição da escassez está sobre a vida dessas pessoas. Sua vida é um caos. Vivem como cauda e não como cabeça. Tem pessoas que não param em lugar nenhum, que tentam isso, tentam aquilo, é uma vergonha. Quando eu digo pessoas, é mais vergonha quando essa pessoa diz que ela é crente, que ela é cristã. Então assim, ela não tem sucesso em nada. Por que não tem sucesso em nada se nós temos o DNA de Abraão, espiritualmente falando, para a gente adquirir riquezas, para que a aliança do Senhor seja confirmada através da nossa vida material. Amados, quando uma pessoa crente em Jesus prospera, Deus é glorificado. Quando você dá um testemunho de uma bênção material, não fique com vergonha. Deus é glorificado, a aliança do Senhor está sendo o quê? Está sendo ali mostrada, demonstrada, ratificada. Diga, Deus tem uma aliança comigo. Deuteronômio 28, 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então, se não ouve, você abre para um caos. Se você ouve, você abre para bênçãos. Ah, bispa, mas esse texto aqui é do Velho Pacto, é do Velho Testamento. Amados, a parte dos sacrifícios, o Senhor encravou tudo na cruz. O que era contra nós, o Senhor encravou as sentenças, a maldição da lei. Mas os princípios bíblicos, Deus não muda. Ele disse em Malaquias, eu não mudo, por isso vocês não são consumidos. Deus não muda essas regras, por amor a mim e a você. Porque quando você obedece, você tem as bênçãos correndo atrás de você. Diga glória a Deus. Então, amado, olha, até aqui é bem simples. É só obedecer ao que Deus diz. Diga, é bem simples. É só obedecer ao que Deus diz. Fale para o irmão que está ao seu lado. É bem simples, amado. É só obedecer o que Deus diz. Muito bem. Então, se você obedece, o que você decidir fazer hoje, ok? Vai determinar a sua prosperidade amanhã. A fonte dos nossos recursos não é o governo, é Deus. A fonte dos nossos recursos não é a bolsa de valores nem o banco, é Deus. A fonte dos nossos recursos não são os nossos amigos, nem os nossos familiares, é Deus. Então, se você acredita nisso, nesse princípio, você vai mudar a sua forma de ver as questões financeiras, é verdade? Então, comece a mudar aí. 3 de João 2 diz, faço votos, amado, é para você. Quem é amado de Deus aqui? O Senhor está dizendo, faço votos, acima de tudo. O Senhor podia falar outras coisas, que acima de tudo que Ele quer para a sua vida, faço votos, eu quero. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A igreja tem que ser próspera na alma, tem que ser próspera na saúde, tem que ser próspera nas finanças. Faço votos, quem que quer isso? Deus quer isso para a sua vida. E se Deus quer para a sua vida, você tem que querer também. Agora, ninguém prospera até crer que é a vontade de Deus a sua prosperidade. Então, se você está aí falando, eu não sei não se Deus se agrada disso. Então, não, fica do jeito que está. Ninguém prospera até acreditar que a vontade de Deus é a prosperidade. Senão, não tem como. Nós não podemos prosperar se nós não cremos que a vontade de Deus é que sejamos prósperos. Vou lhe mostrar agora. Quem é o Deus que está lhe falando esta manhã? Primeiro livro das Crônicas, 29, 12. Riquezas e glória vêm de ti. Olha, podia estar escrito assim, glória vem de ti. O que está começando aí? Riqueza. Nosso Deus é rico ou pobre? E Ele quer que o seu povo seja rico ou pobre? Quer dizer, que Deus é esse? Que é tão rico e quer a gente pobre? Quer que você faça voto de pobreza, de miséria? Não, não é o Deus da Bíblia.
O verdadeiro Deus diz: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer. Com Deus está o engrandecer. Quem que ele vai engrandecer? O ímpio? Quem que ele vai engrandecer? Nós! Contigo está o engrandecer e a tudo dar. É Ele que te dá força para adquirires riqueza. Diga: o meu Deus é rico. Diz: riqueza e glória vem do meu Deus. Diga: na mão do meu Deus há força e poder. Diga: com o meu Deus está o engrandecer a minha vida. Engrandecer a minha vida. Você está entendendo que essa é a vontade do Senhor? Olha o irmão que está ao seu lado, diga: a vontade de Deus é engrandecer a sua vida. Mas tem gente que acha que a vontade de Deus é diminuir a vida, minguar a vida. Quem é que quer ver o povo de Deus diminuído e mingado? Diabo, o adversário. Deus quer ver você engrandecido, com saúde, com prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Diga: eu recebo essa palavra. Provérbios 8:18, tem mais, vamos lá. Riquezas, de novo, riqueza. A nossa Bíblia não fala de pobreza, fala de riqueza. Riquezas e honra, não é riqueza e desonra, porque tem o ímpio que fica rico, mas desonrado. Está no pecado, está no tremedal de lama, está sujo, está fazendo a vontade do inimigo. Riquezas e honra estão contigo, Senhor. Bens. Ah, não, eu só creio no bem da eternidade. O Senhor está falando de bens duráveis, ó, copo de cristal, bens duráveis. Às vezes quebra, mas é um bem durável. E justiça, Ele é justo para fazer as riquezas e a honra dele chegarem à sua e à minha vida. Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, é o que eu faço aqui há 24 anos. Antes, medita nele, é o que eu te ajudo a fazer em 24 anos. Dia e noite, seja o culto de manhã, o culto de noite, no sábado, na segunda, na quinta, no domingo, um estudo bíblico, nos nossos retiros, saídas, dia e noite. Para quê? Para que essa palavra? Ah, eu não gosto do sermão. Amado, você tem que gostar do sermão. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, na palavra. Porque se você não ouve o sermão, você não sabe o que é para fazer da vida. É aqui que você aprende o que você tem que fazer na vida. E aí? Então, qual é a consequência de hoje você estar aqui nesse sermão, ouvindo isso? O que vai acontecer na sua vida? Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu profetizo que hoje você vai sair daqui entendendo que é seu direito ser rico, ser direito ser próspero, ter saúde, ter dignidade, ter a honra de Deus, amado. E você vai fazer prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. É você que vai fazer, é você, porque Deus está te dando força para adquirir riqueza, para trabalhar, para buscar as melhores oportunidades. Agora, tem o então, né? Então, isso vai acontecer se você seguir a palavra, se você seguir o ensinamento, se você der ouvidos à voz de Deus. Já falei, há mais de 2.000 versículos que prometem, segundo a vontade de Deus, a nossa prosperidade. E quando Deus começa a prosperar, amados, Ele prospera abundantemente. Quem começou a ver alguma abundância na sua vida? Então se prepare, porque vai vir uma chuva de bênçãos, vai vir uma avalanche de bênçãos. Quando Deus começa a manifestar alguma coisa, é muito abundante. Deus não é mesquinho, Deus não está com a mão encolhida, Ele está com o seu braço estendido, sua mão aberta. E se Ele começa a falar em dinheiro, em prosperidade, em força para adquirir riquezas, amado, Ele está dando só sinais, porque o que vem é muito grande. Receba, em nome de Jesus, amém?
Amém? Vamos, glorifica a Deus, hein? Olha, se Deus pôde prosperar a Abraão e o fez muito rico, se Deus fez com Isaac, se Deus fez com Jacó, se Deus fez com José, se Deus fez com Jabes, se Deus fez com Davi, se Deus fez com Salomão, Deus pode fazer com você. Diga, o Deus deles é o mesmo que eu creio. Diga, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ok? Então, qual foi o primeiro princípio de hoje? Quem controla quem? Isso, ter controle sobre o dinheiro. Tá bem? Tudo isso para você entender que é você que controla, baseado nos princípios de Deus, na palavra de Deus. Muito bem, princípio número 2. Deus é o dono de todas as riquezas da terra. Guarde esse porque o 3 vai ser o ápice para nós orarmos, tá? Então vamos lá. Deus é o dono de todas as riquezas da terra. Deus é o dono de todas as riquezas da terra. Ageu 2:8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Esses eram os metais preciosos que Ageu, em sua época, conhecia como aquilo que tinha valor. Hoje nós temos muitas descobertas de muitas outras riquezas. Você pode fazer sua lista particular de tudo que você conhece que é rico nesta terra. Prata, ouro, pedras, petróleo. O que você acha que... O quê? O Senhor diz, meu é tudo isso. Meu, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as riquezas que há sobre a terra são de Deus. E o que Deus faz com essas riquezas? Para que Deus precisa dessas riquezas que estão na terra? Explica, vai, pensa. Para que Deus precisa disso? Se Ele está num trono de glória, se Ele está num alto sublime trono, todo de ouro, em volta dele tem arco-íris, tem rios de cristal, mar de cristal, tem diamantes, tem como é que é? Sardônio, tem tudo. Para que Deus precisa das riquezas da terra? Para quê? O que Deus faz com as riquezas da terra? Põe somente para funcionar. Mateus 25:14 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus... Quem aqui é servo de Jesus? A quem foi confiada todas as riquezas da terra? Levante uma das suas mãos e diga, eu sou servo do Deus vivo. Diga, a mim Deus confiou todos os seus bens. Diga, é meu, são meus todos os bens do Senhor. Você está entendendo? Ó, arruma aqui, tá? Então, o que a Bíblia está dizendo? Que Deus chamou os seus servos, que somos nós, pegou os seus bens e nos confiou tudo. Colocou tudo à nossa disposição, tudo ao nosso dispor. Por que nós não pegamos? Por que nós não usufruímos? O Senhor é meu pastor. Porque falta-se a nós foi confiada todas as riquezas e os bens nesta terra. Por que falta? Porque o Senhor não é o pastor, Jesus não é o pastor. Segundo lugar, porque se ouvires a minha voz, todas estas bênçãos virão. Ora, se você não ouve a voz, se você pensa diferente, se você não se submete, se você não pratica, então caos. Imagine, amado, um crente viver no caos financeiro, quando a ele foi confiada todas as riquezas da terra, todos os bens. Temos que consertar coisas na nossa mente, no nosso coração. Então preste atenção, coloquei uma frase no telão, preste atenção. Todo dinheiro pertence a Deus. E cada decisão que nós tomamos para gastar é uma decisão espiritual. Os nossos gastos
são o reflexo de quem somos. Então, dinheiro é espiritual. Porque tudo que é de Deus é espiritual. As riquezas desta terra são de Deus. Portanto, elas já se tornaram espirituais. Os irmãos estão entendendo que nós estamos falando nos últimos cultos de espiritualizar a vida financeira? É que nós somos muito carnais, muito materiais. Nós somos muito pequenos. Nós somos muito separatistas do que é, o que nós achamos que é espiritual e o que é de Deus. Dinheiro na nossa mão é espiritual. Amém? Então todo dinheiro pertence a Deus. As nossas decisões é que são importantes. Como é que nós usamos, administramos esse dinheiro? São decisões espirituais e têm implicações, logicamente. A forma como nós gastamos o nosso dinheiro é o reflexo de quem nós somos conosco, de quem nós somos com a nossa família, de quem nós somos com a sociedade, de quem nós somos com Deus. Então Deus está olhando a forma como cada um gasta o dinheiro. Na verdade, gasta, administra. Deus está olhando como nós administramos o dinheiro. Porque nós temos uma maneira muito particular de administrar, né? Para a igreja eu administro de um jeito, para a obra de Deus eu administro de um jeito, para a minha casa eu administro de um jeito, para mim eu administro de outro jeito. Deus diz, só tem um jeito de administrar. O jeito espiritual, o jeito que Deus determinou. Muitas pessoas gastam com a vida, mas não gastam com Deus. E aqui vem o princípio que nos faz entender que tudo que nós temos é de Deus. Olha, Jó 1:21, que diz assim, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então você precisa aprender a dar ouvidos a Deus e começar a transferir para Deus alguma parte dos seus bens. Daquilo que Deus lhe deu, que se chama dízimo e oferta. Uma parte pequenininha, que aliás é dele. Então pense, se a pessoa tem coragem de pegar 50 mil reais, sei lá, para comprar um carro, ela também tem que ter coragem de pegar 1.000 ou 2.000 reais para dar para a obra de Deus. Ou não? Se a pessoa pode comprar um cachorro e gastar com rações importadas que chegam a 500 reais, 1.000 reais, ela deve ser capaz de chegar à igreja domingo e ofertar para Deus, ou não? O cachorro é mais importante do que Deus, igreja? O gato é mais importante do que Deus? E o carro é mais importante do que Deus? E a família é mais importante do que Deus? Não! Nada é mais importante do que Deus. Ninguém é mais importante do que Deus. A nossa família é de Deus. Nós só estamos cuidando dela nessa peregrinação. Amém? E o último princípio de hoje. Princípio número 3. Eu disse que o 2, você lembra do 2? O que era o 2? Vamos lá. Um está ligado ao outro. Qual era o princípio 2? Deus é o dono de todas as riquezas da terra. Agora, princípio 3. Toda a riqueza de Deus pertence aos filhos de Deus. Diga, eu tomo posse dessa palavra. Ok. Só que só está qualificado a receber as riquezas de Deus quem vive como filho de Deus. Tá? Há pessoas que dizem, Senhor. Há pessoas que dizem, Pai amado. Mas se no domingo joga o seu time de futebol, não vem à igreja. Logo, o seu Deus não é senhor de nada. O seu Deus é o time de futebol. É o churrasco com os amigos. É a festinha. Lucas 15:31 diz assim. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Quem é filho está sempre junto. Tudo o que é meu é teu. Diga, tudo que é de Deus é meu. Diga, eu sou filho. Diga, eu vivo como filho. Então, amados, a responsabilidade do Pai Celestial prover para os seus filhos tudo que diz respeito às suas necessidades. É responsabilidade de Deus suprir as suas necessidades. Agora, viva como filho, porque tudo que é dele é seu. Salmo 37:25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo, o filho, o lavado no sangue do cordeiro, que depende de Deus, desamparado. Nem a sua descendência mendigar a pão, diga glória a Deus.
Então o justo é o que foi lavado no sangue de Cristo, que nasceu de novo, de uma nova semente, de uma semente incorruptível, uma semente divina. O justo não é aquele que pergunta, até onde eu posso ir? O justo não é aquele que pergunta, até onde eu posso beber? Até onde eu posso fumar? Até onde eu posso comer? Isso não é justo. Isso é um ímpio religioso. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, quem aqui é filho, diga glória a Deus, eu sou filho. Os filhos, muito bem, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Diga, eu sou filho e herdeiro. Muito bem, diga, eu tenho os mesmos direitos de Cristo. Diga, é a Bíblia que diz isso. Bispa, mas Jesus não era pobrezinho? Nunca mais diga isso na sua vida. 2 aos Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Então, na cruz, quando ele disse, tudo está consumado, e ali quando ele morreu, o pecado morreu para a nossa vida, fomos perdoados. A doença morreu, fomos curados. A pobreza morreu, somos prósperos. Amém? Nós, amados, nos tornamos herdeiros de Deus. Agora nós temos uma alegria inexplicável, estamos cheios da glória de Deus. Temos uma paz que transcende todo o entendimento. Temos o poder de viver vitoriosamente. Somos conduzidos sempre em triunfo. Fique de pé no seu lugar, porque agora nós vamos levantar aqui uma voz em confissão. Confissão, 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 confissão. Mentes de pobreza, tirem isso já da mente. Na hora que nós estávamos ministrando aqui, o Espírito de Deus veio e falou, tem que mudar a mente. Tem que mudar os pensamentos. Hoje nós temos que mudar pensamentos de pobreza. Meu avô foi pobre, meu pai foi pobre, eu sou pobre, meus filhos vão ser pobres. Não. Toda maldição foi quebrada por Jesus na cruz do Calvário. Ninguém tem que carregar nenhum estigma. Ninguém tem que carregar nenhuma maldição. Nada, nada que é ruim é para você ou para sua casa, ou para sua descendência. Mas é você que quebra isso, é você que muda isso. Você tem que tomar cuidado com os seus pensamentos, porque conforme o que você pensa, você fala. Tem gente que diz, vida dura. Salário, desculpe os termos que eu vou usar agora, mas é o que a gente sabe que acontece. Salário miserável. Conta merreca. Amados, você está declarando miséria, derrota, merreca. Você tem que dizer pela fé, bispo, mas eu ainda tenho muitas questões para resolver. Amados, não importa quantas questões você tenha para resolver, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Agora, o justo vive por fé. Se você crer, você tem que começar a falar. Você tem que começar a ver um mover no mundo espiritual com os teus lábios. Eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero. Eu vou mudar essa situação. Eu não vou carregar estigma da minha família. Eu não vou, porque meu avô quebrou, meu pai quebrou, eu vou quebrar. Não vou. E ainda que alguém tenha quebrado uma empresa aqui, tenha sido assolado financeiramente, Deus tira do monturo, Deus tira do lixo, Deus tira do buraco, Deus tira do poço escuro qualquer filho e coloca sentado entre os príncipes dessa terra. Vamos lá, 1 minuto para a gente abrir a boca agora. E, olha, eu falei tanta coisa hoje, tantos versículos, quinta, domingo passado, e um monte que você sabe. Comece a falar, pondo em primeira pessoa, vai. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, Ele é o pastor da minha vida, Ele é o pastor da minha família, Ele é o pastor do meu casamento, Ele é o pastor do meu trabalho, Ele é o pastor das minhas finanças, nada me faltará. Deus
O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. O Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre para que eu me tornasse rica. O Senhor Jesus é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono de toda a riqueza que existe. As riquezas encobertas são todas do Senhor. E Ele disse que Ele dá para os seus servos. Ele concede aos seus servos tudo o que é dele, todos os bens. Jesus, o Senhor disse que se eu sou filho, eu sou herdeiro teu, Jesus. Eu sou co-herdeiro, eu tenho direito às bênçãos que o Senhor tem. Tudo que é teu é meu, Jesus. Tudo que é do meu Pai Celestial é meu, Senhor. Ó Deus, o Senhor me dá força, o Senhor me dá capacidade, o Senhor me dá insights, o Senhor me dá ideias, o Senhor me dá oportunidades para eu adquirir riquezas, Pai. Eu creio, está escrito na palavra. Jesus, pode ser que eu tenha, ó Deus, vivido aquém das tuas promessas até o dia de hoje, mas estou crendo, estou misturando fé. Jesus, estou aqui trazido pela tua mão para ouvir esta voz. O Senhor está falando da minha vida financeira, o Senhor dá importância, Pai, à provisão da minha casa, Jesus. Ó Deus, o Senhor diz que se eu meditar nesta palavra, estou meditando, estou entendendo a palavra. Ó Jesus, diz que então eu vou fazer prosperar o meu caminho, Senhor, e eu serei bem-sucedida, bem-sucedida. Senhor, sucesso no que eu fizer, sucesso no que eu empreender, sucesso no que eu trabalhar, sucesso nos relacionamentos, sucesso financeiro, sucesso na administração dos meus bens, sucesso na aplicação da minha renda, sucesso, Jesus, sucesso na realização dos meus sonhos que envolvem finanças, sucesso na obra de Deus, sucesso no meu ministério. Eu serei bem-sucedido, eu serei bem-sucedido, eu serei bem-sucedido, eu serei bem-sucedido. Jesus, eu vou colocar as mãos e eu vou ver a tua bênção. Onde eu colocar as minhas mãos, Jesus, prosperará. Jesus, os meus celeiros serão fartos, Jesus. Os meus celeiros serão fartos, Jesus. A minha casa não terá falta de nada, Senhor. Oh Deus, a minha geladeira estará farta. Jesus, minhas dispensas estarão fartas, Jesus. A minha mesa, Jesus, estará farta, Pai. Oh Jesus, os meus filhos serão fartos, Pai. Nada faltará, nada faltará. A minha descendência não mendigará o pão. Oh Jesus, os meus negócios serão favoráveis, porque eu vivo como filho de Deus. Eu me submeto, Jesus. Eu pratico a tua palavra. Eu saio daqui para viver o que o Senhor falou do altar, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo ensino destes dias. Obrigada, Jesus, porque eu creio que eu sairei das dívidas. Se você tem dívidas, vá dizendo: eu sairei das dívidas. O Senhor me dará provisão. Eu pagarei a todos que eu estou devendo. Eu pagarei tudo. A tua palavra diz para eu não ficar devendo nada a não ser o amor, Jesus. Me ajuda a pagar, Jesus. Me ajuda a limpar o nome, Jesus. Jesus, faz vir uma provisão extra. Só tu podes, Jesus, para eu acertar aquela pendência, Jesus. Oh Deus, eu quero ver um milagre nas minhas finanças, Senhor. Eu creio que é possível. Eu creio, Jesus, eu creio. Oh Deus, tu és o mesmo que cura câncer. Tu és o mesmo que fez, Senhor, cânceres desaparecerem neste ministério, Jesus. Tu és o Deus que abre portas novas, Jesus. Tu és o Deus, Pai, que arrebenta as portas de bronze e as trancas de ferro. Tu és o Deus que traz até nós as riquezas encobertas. Tu és o Deus que faz o ímpio ajuntar para depositar em favor de um justo, Jesus. Oh Deus, os teus anjos estão aqui ouvindo a nossa confissão nesta manhã. Os teus anjos estão aqui, Senhor, com ordens para ministrar em nosso favor, Pai. Eu declaro, Senhor, e os anjos estão ouvindo agora.
que está na tua palavra, Jesus, que nós seremos bem-sucedidos, Jesus. Esta semana haverá sucesso profissional. Esta semana, Senhor, haverá vendas como nós nunca vimos, Jesus. Esta semana haverá, ó Deus, um comércio muito grande, Jesus, ativado na vida dos comerciantes, Pai. Esta semana haverá grandes negócios fechados, Pai, na vida dos empresários da igreja, Senhor. Esta semana, Jesus, virão, Senhor, riquezas de onde nós não pensamos, Senhor. Causas na justiça que envolvem finanças serão liberadas, Jesus. Eu declaro que eu creio, eu falo do que eu creio, Jesus. Eu creio, os teus anjos estão trabalhando, Senhor. Ó Deus, não haverá falta de ganho para ninguém aqui, Jesus. Não haverá um som inválido neste lugar. Não haverá nenhum inválido física ou emocionalmente. Não haverá inválido financeiramente, Jesus. Oh Deus, que saiam as aposentadorias, Jesus, que venham os aumentos, Pai, as pensões, Jesus, que tenha reajuste, aquele que está esperando, seja liberado agora esse dinheiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que cada profissional deste ministério sobressaia no seu local de atuação, Jesus, que aqueles que são empregados de algum lugar, sejam honrados naquele lugar, sejam engrandecidos por Ti, sejam aumentados nos seus salários, nos seus benefícios, Jesus, Jesus, todos os bens são Teus, meu Deus. Nós não estamos pedindo nada que não seja nosso direito e faça parte da nossa herança. Por isso nós já recebemos por fé, Jesus, uma semana próspera, uma semana abençoada, uma semana abundante, Pai, em o nome de Jesus. E toda a igreja diga: glórias a Deus. Estenda sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam amém. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Os prósperos glorifiquem ao Senhor.